Olá, mais um Adri Podcast no ar para vocês. Pessoal, eu sempre digo assim, em todas as minhas redes sociais, para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, que a medicina mudou. Quando eu falo isso, eu sempre coloco entre aspas, porque a medicina vai ser sempre a medicina. Mas a forma de fazer a medicina, ela mudou e mudou muito. Antigamente, os médicos clínicos tinham que saber de tudo. Depois vieram as especialidades, cada um na sua área. E dentro das especialidades, o médico foi vendo a necessidade de se concentrar em determinados parâmetros no nosso organismo, no nosso psicológico, físico, emocional e orgânico, né? Claro, num todo. Pensando nisso, os psiquiatras também, estudando, embasados cientificamente, foram vendo a necessidade de tratar o ser humano num todo, os transtornos mentais que nós temos num todo, claro, mas cada um deles tem, digamos, uma veia de tratamento, uma forma da abordagem da psiquiatria, e isso, para nós, só favorece nós como pacientes, como leigos. Então, hoje eu estou aqui recebendo uma convidada, uma psiquiatra, uma médica, que a abordagem dela é uma abordagem fantástica, que é a abordagem biopsico-socioespiritual. Ela trata desses transtornos dentro de um contexto total, biológico, psicológico, social, onde o indivíduo está inserido, e também espiritual, que é a doutora Lívia Barbosa, que vai conversar um pouco aí com a gente a respeito da psiquiatria que ela faz, a respeito da clínica dela. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda aqui ao Adri Podcast. A casa é sua. Gostei muito dessa sua abordagem. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês. Doutora Lívia, nessa introdução que eu fiz, eu vejo como que a psiquiatria, para mim, é uma das partes mais empolgantes da medicina, porque eu sempre brinco assim, a cabeça não está acima do corpo à toa. Uhum. Se os transtornos estão na mente, porque quando a gente fala transtorno mental, a pessoa leva um susto. Ah, transtorno mental, eu sou louco, né? E não é bem assim. Se existem transtornos no intestino, transtornos no estômago, transtornos de tudo quanto é jeito, problemas vasculares, existem também os transtornos na mente, que são chamados de mentais e são tão mal vistos, né? Ainda no século XXI. Mas, assim, eu fico assim, empolgada de ver como que vocês conseguem, ainda dentro de tratamento desses transtornos, terem abordagens tão diferenciadas. E como a sua abordagem é diferenciada, eu quero que você fale um pouco para a gente do que consiste. Então, Adriana, a abordagem biopsicossocioespiritual, né, consiste em olhar o indivíduo para além do sintoma, né? E é interessante porque nós precisamos, de fato, entender, né, quem é aquela pessoa que se apresenta à nossa frente. Como que essa pessoa estabelece as suas relações com o meio, né? Como que é o ambiente que ela está inserida, como são as relações familiares, né? As questões físicas também, quais são as comorbidades que aquela pessoa apresenta, Uhum. né? As questões relacionadas ao trabalho, tudo isso é muito importante. E também o lado espiritual, né? Como é que aquela pessoa ela possui alguma religião, ela Ela tem alguma acredita em fé, algo né? que transcende, tem alguma fé, né? Isso tudo impacta na apresentação dos sintomas, isso tudo impacta na forma como a pessoa lida com os sintomas dos transtornos mentais de uma forma geral, né? E não só dos transtornos, né? A gente sabe também que toda essa questão relacionada à fé, né, ao lado espiritual, funciona como fator protetor para os transtornos mentais de forma geral. Então, vai para além da doença, né? Nós trabalhamos também com a prevenção de transtornos mentais. Nossa, que eu fico assim emocionada de saber que vocês estão assim tentando, né, de todos os lados, porque a gente é muito ruim, né? Sentir algum problema mental, sentir algum problema na mente é muito ruim, Sim, né? E acaba
trazendo doenças, né? Sim, e é muito subjetivo isso, né? Cada um de nós sente de uma forma. O que é tristeza para mim pode não ser para você, né? Então, daí vem a importância da escuta ativa, da gente entender, né? Igual o paciente chega para a gente e fala: estou ansioso. Mas o que que é ansiedade? Né? Para cada um, a ansiedade se expressa de uma forma. Então, nós precisamos escutar. Né? É o que a gente muitas vezes vê que não ocorre nas consultas de alguns colegas, infelizmente. Né? Então, É o que mais tem, né? nós precisamos parar e ouvir com uma escuta qualificada, né? Com o nosso filtro que vem do estudo, né? Que vem da experiência. Ouvindo você falar aí a respeito dessa escuta ativa e de tudo, eu fiquei pensando aqui. Tem como a pessoa ter dois transtornos mentais? Dois tipos de transtorno mental? Sim, sim. É possível que, por exemplo, uma pessoa ela tenha um transtorno depressivo e um transtorno ansioso comórbido, né? E é muito comum. Por quê? A gente percebe com a prática que um transtorno leva ao outro. Então, muitas vezes, a pessoa tem um transtorno do pânico, né? E aí, aqueles sintomas são tão angustiantes, são tão limitantes, que acabam levando a pessoa a ficar cada vez mais restrita ao ambiente doméstico e assim ela desenvolve também um transtorno depressivo, né? Pela disfuncionalidade mesmo que o transtorno primário gera. Então, assim, é muito comum que isso ocorra. Bom saber. Assim, a ansiedade hoje ela é tida como um dos males do século, né? O que que você, na sua prática, define como ansiedade? Então, ansiedade, como eu falei, é muito subjetivo, né? Mas o que a gente vê, de modo geral, é que os pacientes, eles apresentam um pensamento, né? Pensamentos antecipatórios a respeito do futuro, preocupações excessivas a respeito do futuro, que ficam a todo momento, presentes, né? Associado a isso, podem ocorrer sintomas físicos, costumo falar que quando a gente não dá vazão para questões que estão mal digeridas, né, no nosso interior, o nosso corpo fala. Então, muitas vezes, pacientes com ansiedade, eles expressam sintomas físicos, como sensação de coração acelerado, falta de ar, né, aquela sensação famosa de aperto no peito. Então, isso tudo é muito comum nos quadros ansiosos. E essa coisa por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Às vezes eu estou esperando um programa carregar, eu já não tenho paciência, já sai, já vou para outra coisa, vou fazer outra coisa. Isso também é ansiedade ou isso já é um comportamento meu? Isso é um exemplo básico, né? Uhum, Você está no trânsito, o semáforo não abre, sim. aquela sensação, ela faz parte do quadro ansioso, de pânico, ou ela já é do indivíduo, assim, característica? Isso é muito individual, a gente precisa avaliar, né? No nosso atendimento, a gente avalia. Porque muitas pessoas funcionam dessa forma mesmo. Então, eu costumo falar, nem tudo é transtorno, né? Então, a gente precisa avaliar qual que é o impacto que essa sensação, né? Esse sentimento está trazendo para a vida da pessoa. Está limitando? Está fazendo com que ele não consiga executar as tarefas de forma adequada. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, individualmente. Tá? Sim. E é muito importante, uma questão que eu deixei de falar, é que ansiedade todos nós temos, né? Isso é natural do ser humano. Nós temos a ansiedade como um fator protetor que garante a nossa sobrevivência, né? Por quê? A ansiedade nos permite identificar situações de perigo, nos permite nos planejar, né? Para situações futuras. Então, ela é necessária. Mas existe um limiar, né? E Esse limiar mesmo, né? quando ultrapassa esse limiar, né? A gente fala que o paciente ele está em sofrimento, né? Então, aí sim a gente avalia a existência de um transtorno. Depressão. Uhum, Tristeza que não passa é depressão. Eu ouvi uhum, falar. Como que a gente. O ser humano hoje, assim, se for escutar a nossa vontade, ai, deu uma tristeza, eu estou ansiosa, eu quero um remédio, uhum. né? Quando é que uma coisa considerada realmente uma depressão, uma coisa orgânica, química?
Isso que você falou é muito interessante, né? Nós queremos nós Uma queremos pílula que resolva tudo. exatamente resultados para ontem, né? Isso muito em decorrência da era que a gente está vivendo, né? De tecnologia, nós temos tudo às nossas mãos a todo momento, né? O celular traz isso para gente, né? Uhum. E o mesmo acontece no caso de pontos, né, que nos angustiam, como você falou, tô triste, quero uma pílula para resolver a minha tristeza. E nem toda tristeza é depressão, né? A gente fala que o indivíduo tem um quadro depressivo quando existe uma tristeza que persiste habitualmente por 2 semanas ou mais, tá? O que coloca o que a gente tem nos critérios diagnósticos. Mas também depressão não é só tristeza, né? Existe uma depressão sem tristeza. Quando o indivíduo tem, por exemplo, uma falta de interesse ou prazer, né? Que é o que a gente chama de anedonia, isso também pode configurar um quadro depressivo. Então, tristeza e ou anedonia, associado a outros fatores, como, por exemplo, diminuição da vontade de fazer as atividades, diminuição da capacidade de planejamento, alterações de sono, alterações do apetite, dentre outros, né? Isso configura para gente um quadro depressivo. Tá? E é importante também a gente avaliar caso a caso de forma individual, pois existem vários quadros depressivos, né? Vários tipos de transtorno depressivo. Então, isso é muito individual, novamente, né? Agora, segura essa, hein? TDAH. Uhum. Hoje em dia, se a gente for ler aí, né, do que é o TDAH, do Dr. Google, todo mundo tem, né? E assim, vou dar o meu exemplo, porque eu fui diagnosticada agora, né, uns anos atrás, TDAH não tratado na infância. Então, eu tive toque, né? Como é que você vê o TDAH? Como é que você conduz? O que você tem visto? Uhum. Então, TDAH tá na moda, né? Então, todo mundo que pensa, né, ou que sente qualquer dificuldade em focar, em executar tarefas, já logo pensa, né, tem o TDAH. Isso porque a gente tem muita informação difundida a respeito do transtorno, né, hoje em dia. Isso é bom, né, essas informações são boas, mas nós temos que saber filtrar, né? A gente não pode, como eu já falei, transformar em doença coisas que são da vivência humana. Por exemplo, essa questão relacionada à atenção, né? Existem vários fatores que alteram a nossa atenção que não são necessariamente relacionados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Uma pessoa num quadro depressivo, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, ela vai ter alteração de atenção, né? Uma pessoa que está ansiosa, ela vai ter alteração de atenção. Por quê? Ela está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que ela não consegue focar em uma só atividade, né? E isso é totalmente diferente do quadro de TDAH. Né? Como você falou, você foi diagnosticada na idade adulta, né? Com TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele vem desde a infância, né? Então, esse é um diagnóstico muito difícil no adulto, porque é um diagnóstico de fato retrospectivo. Nós temos que voltar lá na infância, na adolescência e ver, né, buscar características, sintomas que vão nos auxiliar em fechar esse diagnóstico, né? E o TDAH, né? O que que é? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é caracterizado por alterações em três dimensões, né? Que a gente fala, que é a atenção, na questão da hiperatividade, né? E também da impulsividade, né? Não necessariamente nós vamos ter alteração nesses três pontos, né? Em meninas, por exemplo, é muito comum que a gente veja alterações atencionais e não veja tanto essa coisa hiperativa, de ficar, da inquietude, né? Que é o que a gente vê muito em meninos. Meninos são mais inquietos, né, do que meninas. Eu falo, né, meninos com o transtorno. Eles tendem a ser mais inquietos do que meninas. E é interessante também que essa hiperatividade, ela tende a diminuir ao longo do tempo. Então, isso também dificulta o diagnóstico em adultos.
Um ponto muito importante que às vezes ela diminui? vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Não existe regra em psiquiatria, mas o que a gente vê, né, o que os estudos mostram é que a hiperatividade ela vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Um ponto também que é muito deixado de lado é essa questão da impulsividade, né? E que caracteriza também o transtorno. Então, nós devemos sempre buscar por características impulsivas dos indivíduos, né? Que é basicamente aquela coisa de executar ações sem pensar, né? Sem avaliar os resultados, não é verdade? Sim, muito interessante isso, né? E eu estava vendo você falar do... Porque o TDAH, na verdade, assim, no meu caso, novamente, quando foi diagnosticado, eu não posso tomar medicação para TDAH, que é o Uhum, Venvance, né? Que é o mais uhum, comum, porque eu sou muito ansiosa. Eu estava num quadro ansioso no início da menopausa, muito forte. uhum, Então, o Venvance, ela tentou entrar com o Venvance, tinha dia que eu pensava 550 mil pensamentos além uhum, do que eu já penso normalmente. Então, eu já comecei a uhum, ficar ansiosa uhum, com aquilo, que começou a me causar falta de ar, uhum, inclusive. Ou seja, não posso tratar. Só em uhum, terapia. Trato em uhum, terapia, né? Como a minha psiquiatra, minha psicóloga me coordena assim, 5 tarefas, nananã, uhum. sabe aquela coisa assim, lembrou a nota. É o jeito que eu vou ter de tratar, porque eu fui tardiamente diagnosticada. Mas assim, esse tratamento tardio que a gente descobre depois, Uhum. ele pode ser feito, ele tem a mesma benéfice, vamos dizer assim, do que o tratamento quando começa cedo? Porque hoje em dia a maioria é criança que trata, né? Sim, claro, os adultos também se beneficiam do tratamento, né? E os pacientes que possuem o transtorno, eles falam que é como se colocasse óculos, né? Como se tivesse um problema de visão e colocasse óculos e aí a vida muda, né? Então, é muito importante que o tratamento seja instituído em qualquer faixa etária. Tá? E como você falou, o tratamento vai para além da medicação. É muito importante associar a psicoterapia. Por quê? Porque na psicoterapia o indivíduo vai aprender estratégias, né? Vai aprender a desenvolver estratégias e recrutar recursos para auxiliar na organização, né? E com relação às medicações, né? A gente teve uma novidade recentemente que chegou, né, no Brasil, passou a ser comercializado a atomoxetina, que é uma medicação que também é utilizado para tratar o TDAH. Tá? E a gente não tinha antes e agora está sendo comercializado. Então, aí é mais um recurso para os nossos pacientes que não respondem muitas vezes bem ao psicoestimulante ou não toleram, né? Porque os psicoestimulantes, como por exemplo a Ritalina, o Venvance, né? Eles não são isentos de efeitos colaterais, né? Então, muitos pacientes apresentam e descontinuam o tratamento em decorrência desses efeitos. Então, nós temos aí uma nova opção para lançar a mão. Ai, que bom. Que bom. Isso é mais uma notícia boa, né? Agora, o que caracteriza o indivíduo que tem bipolaridade? O transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno do humor, de evolução fásica. O que é isso, essa evolução fásica? O indivíduo, ele passa alguns períodos atualmente longos, né, de dias ou meses, né, com alteração de humor. Nós temos um estado basal de humor, né? E o ideal é que ele não fique nem acima, né? Que é o que a gente chama de um quadro de hipomania ou mania no transtorno bipolar, e nem abaixo, né? Que é o que caracteriza os quadros depressivos, de humor deprimido. E no transtorno bipolar, o que acontece, né? A gente tem uma alteração desse humor basal, né? Ou para cima, que são, como eu falei, os quadros de hipomania ou mania, em que o indivíduo fica muito agitado, com excesso de energia, muito impulsivo, às vezes irritado. Alguns podem perder a conexão com a realidade, né? Tem muita alteração de sono. E também não fique abaixo, que são os quadros depressivos, né? O humor mais triste, sem vontade de fazer as atividades, com dificuldade de se planejar, sem energia, né? E podem também, às vezes, fazer quadros depressivos graves, que podem também perder a conexão com a realidade, que é o que a gente chama de sintomas psicóticos.
né? Então, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno do humor, diferente do transtorno de personalidade emocionalmente instável, né? O transtorno de personalidade borderline, em que o indivíduo ele não tem essa evolução fásica, ou seja, ele não tem alterações por longo período no humor. E sim, o indivíduo funciona, ou seja, aquilo é dele, né? É uma forma de funcionar, de lidar com o meio. Ele funciona de forma disfuncional. Ou seja, ele tem dificuldade em gerenciar as emoções, né? Ele tem dificuldade nas relações interpessoais. Muitos se cortam até, né, Lívia? Alguns podem acabar se automutilando, tendo tentativas de autoextermínio, né? Nos momentos de crise. O que são momentos de crise? São os momentos em que os sintomas, toda essa dificuldade adaptativa do indivíduo, ela se exacerba. E isso ocorre muitas vezes de forma reacional a algum estímulo do meio, né? Alguma discussão entre familiares, alguma situação que deixou o indivíduo frustrado, né? E ele não consegue gerenciar todas aquelas emoções e acaba reagindo mal, né? Uma questão central também no transtorno de personalidade borderline é o medo do abandono, né? É a questão da insegurança, a carência afetiva. Isso está muito presente. E isso também gera sintoma, né? A pessoa acaba ficando muito dependente de terceiros, acaba não sabendo lidar com isso e, de certa forma, afastando as pessoas que estão em volta dela, porque ela demanda muito, né? E isso tudo acontece de forma incontrolável, o indivíduo não controla, né? Tem uma frase muito legal que define os transtornos de personalidade de forma geral, que é: sofre e faz sofrer a sociedade e não aprende com o erro. O indivíduo ele sofre muito, né? Eles são muitas vezes julgados, mas o sofrimento está ali, né? E o indivíduo não consegue controlar aquilo sozinho, né? Ele não consegue aprender diante dessas reações disfuncionais que ele apresenta. Então, o sofrimento é muito grande. E o sofrimento dele, né? E o sofrimento de quem está à volta. Por isso é importante a psicoterapia, né? Novamente, o tratamento vai para além da medicação. A gente precisa estar andando ali do ladinho do psicólogo, porque junto com o psicólogo, o indivíduo vai aprender a gerenciar as emoções, né? Vai aprender as habilidades sociais adequadas para reduzir um pouco a sintomatologia. E as medicações, elas agem nessa química cerebral para poder, vamos dizer assim, acalmar o quadro e entrar a psicoterapia? Na verdade, é exatamente isso. A medicação ela age no sentido de conter o indivíduo, né? De deixar o indivíduo mais calmo, menos impulsivo, né? Que é o central, é o que acontece muito, né? Nos indivíduos que possuem transtorno de personalidade borderline. Então, a medicação entra nesse sentido. É uma dor que a pessoa ela não sabe dizer de onde vem, ela não consegue identificar. Então, muitas vezes, ela acaba marcando o próprio corpo, ela acaba se machucando para dar vazão, para ressignificar aquele sentimento que ela não consegue gerir, que ela não consegue digerir, né? Então, as lesões vêm muito nesse sentido. Por isso que uma das orientações, né, para conter essas crises de automutilação é que habitualmente o paciente pegue, por exemplo, gelo e segure gelo, né? É uma forma de controle, né, para ele se perceber mesmo e evite, né, fazer essas marcas no próprio corpo. Síndrome do pânico. Uhum. Também é outra coisa que tem acontecido muito, né? Ela é diferente da ansiedade, a crise de ansiedade, certo? Uhum, Como sim. que é? As crises de pânico, né, são momentos em que os sintomas de ansiedade, principalmente físicos, né, eles vêm de forma muito intensa. E o indivíduo chega a pensar que vai morrer ou vai enlouquecer, né? Acha que vai ter um ataque cardíaco ou vai ter um AVC. Então, isso tudo, todos esses pensamentos, né, que é o aspecto cognitivo da crise de pânico, associado aos sintomas físicos, como sensação de coração acelerado, falta de ar, tremor, sensação de aperto no peito, isso vem muito forte. O indivíduo, às vezes, ele acha que esses sintomas eles vão aumentar, aumentar, aumentar até acontecer o pior,
né? Os sintomas vêm, né? Mas eles atingem um pico que é, de fato, muito desconfortável para quem está vivenciando aquela crise, né? E eles diminuem. Então, é muito importante que o paciente entenda esse mecanismo da crise de pânico, né? Essa crise em que os sintomas vêm de forma tão intensa. E uma diferença também da crise de pânico, da crise de ansiedade, além dessa questão relacionada à intensidade dos sintomas, o pensamento, né, que o indivíduo fica entre as crises. O indivíduo com o transtorno do pânico, eles têm uma ansiedade antecipatória, que a gente chama. Ele tem muito medo de que novas crises aconteçam. Então, ele acaba ficando cada vez mais limitado, né? Ele deixa de fazer atividades com medo de que as crises ocorram. Enquanto deve ser o contrário, né? A ansiedade, eu costumo comparar, junto dos meus pacientes, a um bichinho, né? É como se fosse um bichinho e que quando a gente deixa de fazer qualquer atividade por medo de que ela ocorra, por medo de que a crise ocorra, é como se a gente estivesse alimentando esse bichinho. E ela vai só crescendo, crescendo, crescendo e nos limitando cada vez mais. E, na verdade, a gente deve enfrentar situações que geram esse sentimento, né, de ansiedade intensa e que a gente acabam despertando, né, desencadeando crises. A gente deve enfrentar para quê? Para que a gente pare de alimentar o medo, para que a gente pare de alimentar a ansiedade e assim esse bichinho vá diminuindo, né, ficando cada vez menor. Como que funciona essa sua abordagem? Você acha que ela é mais humana? Como que ela chama? Essa abordagem, ela se chama biopsicossocioespiritual, né? E a gente se baseia nos aspectos biológicos do indivíduo, né? Dos aspectos psicológicos, quais são as características de personalidade daquela pessoa que se apresenta a nós, das questões sociais, como é que é o ambiente que a pessoa está inserida, como é que é o seu dia a dia, né? Porque isso muda tudo, né, Lívia? Sim, com certeza. Tem total impacto, né, na sintomatologia que a pessoa apresenta. E, além disso, nas questões espirituais, né? Essa pessoa acredita em algo que transcende, essa pessoa tem alguma fé, tem alguma religião, né? Por quê? Isso atua como fator protetor para os transtornos mentais de forma geral. De onde que vem esse medo do psiquiatra? Eu acho que o ser humano, né, tem duas coisas que o ser humano que é mais obscuro, né? Eu acho que tem dois pontos que são muito obscuros para o ser humano, né? E que geram muito medo, que é o medo da morte e o medo de enlouquecer, não é verdade? E, historicamente, o psiquiatra ele foi relacionado ao médico que trata doido, né? Então, a maioria das pessoas falam, não vou no psiquiatra porque eu não tô doido. Então, como o psiquiatra foi relacionado à loucura, né, que é essa coisa que gera tanta estranheza para o ser humano, as pessoas acabam tendo uma certa resistência para procurar a nossa ajuda. Então, para encerrar esse bate-papo com a doutora Lívia Barbosa, psiquiatra, eu vou pegar uma frase dela que define tudo. Pessoal, nós não temos que ter medo do psiquiatra. O psiquiatra não é médico de doido. A pessoa que procura o psiquiatra não está louca, não está fraca, ela não é um ser humano fraco, ela apenas precisa de tratamentos para um dos órgãos do corpo humano que se chama cérebro, que é a nossa mente. É só isso, ele é só mais um profissional. Estando com a cabeça boa, nós fazemos todo o restante, que é o quê? Viver. Então, para mim, o psiquiatra é o médico do viver bem consigo do jeito que você é. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e que eu sei que você vem outras vezes porque a gente adorou. Eu que agradeço, Adriana. E um último lembrete para os pacientes, para as pessoas que estão em sofrimento mental. Você não é o seu transtorno. Isso é muito importante. Isso aí.